E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre um dos lançamentos mais recentes em exibição exclusiva nos cinemas, que é Divertidamente 2, que é um filme que já chegou fazendo história no Brasil, sendo a maior abertura de bilheteria para um filme de animação, a quinta maior abertura de bilheteria de todos os tempos no Brasil e a maior abertura de bilheteria desse ano de 2024. Então, é um filme que já chegou chegando e já está ajudando o filme a chegar aí no meio bilhão de dólares internacionalmente. Bom, para quem não sabe, Divertidamente 2 é um filme do gênero Coming of Age, né? Amadurecimento, é uma animação do gênero Coming of Age. E é uma sequência do Divertidamente de 2015, que é esse filme aqui. Se vocês não tiverem ele em mídia física, ele está disponível para streaming no Disney+. E a sequência acompanha a Riley, novamente, agora com 13 anos, e suas melhores amigas num acampamento de hockey. E quando ela fica ciente que esse acampamento vai ser a última vez que ela vai ver as melhores amigas, novas emoções surgem na cabeça da Riley. A ansiedade, o tédio, a inveja e a vergonha. E elas tentam adaptar a Riley a esse novo cenário imprevisível na vida dela. E isso acaba reprimindo as 5 emoções originais no processo. Então, eu estava com expectativas bem moderadas em relação a Divertidamente 2, em especial pela ausência do Pete Docter, que foi o roteirista e o diretor do primeiro filme, e ele não retornou para esses mesmos postos na sequência. Divertidamente 2 marca a estreia na direção do Kelsey Mann, cuja única experiência na direção foi por causa de um curta derivado de Monstros S.A. Isso acaba reforçando um hábito que tanto a Pixar quanto a Disney têm criado, que é estabelecer franquias com os filmes originais sendo dirigidos por veteranos, porém as sequências são entregues nas mãos de cineastas iniciantes. Só para vocês terem uma ideia, Toy Story 4, que na minha opinião não foi um filme muito bom, foi dirigido pelo Josh Cooley, cuja única experiência na direção foi para um curta de Divertidamente, que é o primeiro encontro da Riley. O mesmo acontece aqui, o Kelsey Mann só tinha experiência na direção por causa de um curta. Então eu estava com expectativas bem moderadas, porém, muito felizmente, os resultados aqui são bem mais positivos do que negativos, porque a gente tem aqui uma narrativa que consegue amadurecer os seus temas através de um retrato bem honesto e propositalmente bagunçado da adolescência. O roteiro da sequência fica por conta da Meg LaFave, que participou da concepção do roteiro do primeiro filme, e do Dave Holstein. E mesmo que o roteiro de Divertidamente 2 não tenha a mesma originalidade e o mesmo impacto emocional que fez o primeiro filme ser tão marcante, os roteiristas conseguem compensar com a abordagem de novos temas que expandem o universo fictício do filme de 2015, né? O primeiro destaque que eu quero fazer, que é verdadeiramente um dos diferenciais de Divertidamente 2 em comparação ao primeiro filme, é o foco mais visível na Riley ao invés das emoções dela. A gente vê as reações dela a todas as mudanças que estão acontecendo tanto dentro de si quanto ao seu redor, e isso acaba colaborando para uma honestidade maior no retrato da adolescência, né? De modo que praticamente todo espectador vai conseguir se identificar com as situações que a Riley enfrenta nesse filme. O segundo destaque que eu quero fazer é o retrato da ansiedade, que é simplesmente perfeito nesse filme. É muito interessante como ela começa como uma personagem que auxilia, que cria ali cenários prováveis para situações hipotéticas, né? Só que aí ela vai lentamente tomando conta de tudo. E isso representa muito bem o domínio que a ansiedade consegue ter em uma pessoa, né? A ansiedade tem dois lados aqui, um lado positivo, né, como auxiliador de criação de cenários hipotéticos aí que podem ou não ajudar uma pessoa, e também tem o lado negativo, que é o lado dominador dela. Então, isso já é uma maturidade emocional muito grande para a Pixar, e eu gostei muito desse salto, dessa evolução na abordagem de meio que
psicológica, né, da personagem. Então foi, tipo, perfeito. E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer é que o amadurecimento dos temas da sequência também é 100% visível. Indo além da reação da Riley às mudanças que já foi abordada no primeiro filme, a gente tem aqui uma preocupação bem maior com a criação da identidade da Riley, né? Como que as memórias dela afetam a identidade da Riley. E a gente aborda aqui temas como memória seletiva, a manutenção de segredos e também eu acho que isso daqui é o mais interessante, é a gradual perda da imaginação. Então, é uma sequência que consegue amadurecer muito bem os temas que foram estabelecidos no primeiro filme e de forma bem realista, para falar a verdade. Porém, o roteiro da Meg LeFauve e do Dave Holstein não é isento de falhas. A primeira falha que eu consegui notar foi o fato da trama ter pecado um pouco na originalidade, já que ela usa a mesma estrutura narrativa do filme anterior, que é a seguinte, né? A alegria e mais algumas emoções, né? No caso do Divertidamente 1 foi somente a tristeza, e no Divertidamente 2 são todas as 5 emoções originais, né? São jogadas para fora da sala de controle e a trama toda gira em torno da tentativa de retorno dessas emoções à sala de controle. Então é a mesma estrutura narrativa e para mim isso resultou um pouco na falta de originalidade nessa sequência. Inclusive tem algumas partes além da estrutura narrativa que também me lembraram muito de cenas do primeiro filme. Então para mim eles pecaram um pouco na originalidade que fez o primeiro filme ser tão marcante. Outra ausência que para mim foi mais notável ainda foi a do impacto emocional, que foi marca registrada, que é marca registrada da Pixar desde o início, né? Desde quando o Buzz Lightyear descobriu que ele não conseguia voar no primeiro Toy Story. E o mais intrigante é que tem uma mensagem muito boa para despertar as emoções do espectador aqui. É uma mensagem sobre identidade, sobre a pessoa valorizar as suas memórias, né? Sejam elas positivas ou não, da pessoa não deixar as memórias ficarem lá no fundo da nossa mente, mas trazer elas para frente e deixar elas fazerem parte da nossa identidade. E, infelizmente, não tem nenhum momento aqui que chega perto de ter um impacto emocional a ponto de fazer o espectador chorar, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho notado que a Pixar tem feito muito recentemente, que no caso é despertar mais uma reflexão do que necessariamente uma emoção. Por exemplo, no Soul. No Soul a gente tem algumas partes que são bem emocionantes, porque afinal é um filme que mais ou menos fala sobre a morte. Mas tem ali uma mensagem muito marcante sobre você valorizar até os pequenos momentos da sua vida. Em Luca, a gente tem uma mensagem que fala pra gente superar as nossas diferenças através da amizade. Red, Crescer é uma Fera. A gente tem uma mensagem sobre o trauma que perpassa gerações de uma mesma família e a tentativa de alguém de superar esse trauma, de ser diferente das expectativas que a família espera, né? A gente tem aqui praticamente algo muito mais perto de uma reflexão do que um verdadeiro golpe nas emoções, né? Infelizmente a gente não tem nenhuma cena aqui que chega perto do impacto emocional do desaparecimento do Bing Bong no primeiro Divertidamente, porém é um filme que faz a gente refletir muito e pelo menos isso é bom. Bom, seguindo em frente para o desenvolvimento de personagens, a gente tem aqui uma desconstrução genial das 5 emoções originais do primeiro Divertidamente. Começando pela alegria, a gente tem aqui um retrato muito simbólico de como que a ansiedade consegue tirar a alegria completamente da nossa vida quando ela domina todo o nosso ser, né? A gente tem aqui uma perda gradual daquela atitude otimista que marca a alegria e a gente tem a tomada de decisões dela basicamente só no impulso. E o mais interessante é como que as outras 4 emoções conseguem complementar isso. As outras 4 emoções, para quem não lembra, são a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho.
E são emoções que à primeira vista parecem ser negativas, porém elas conseguem ser bem benéficas e muito auxiliadoras no aspecto de ajudar a alegria a retomar a sua atitude otimista, né? Eu dou um destaque muito especial aqui para o Raiva, que ele tinha um aspecto bem rebelde no primeiro filme, e aqui ele se torna um personagem bem mais, entre aspas, fofo, muitas aspas, né? Mas é bem legal ver como é que essas emoções que à primeira vista podem parecer negativas, podem, na verdade, fazer muito bem, tipo, tornar o subconsciente da pessoa algo muito mais orgânico e menos dominador, como é o caso da ansiedade. Então, eu gostei muito desse aspecto complementar das 5 emoções, né? Enquanto uma ali se sente mal, as outras ali estão bem dispostas a ajudar essa outra emoção a meio que se reerguer. Então, é uma mensagem bem legal e eu gostei bastante de como eles conseguiram abordar esse aspecto de todas as emoções são importantes, né? A gente teve um vislumbre disso no final do primeiro Divertidamente, que ressaltou a importância da tristeza, porém aqui a gente tem um reforço da importância de todas as emoções de uma pessoa. Então essa é uma mensagem bem necessária e muito bem veiculada. Porém, o destaque nos personagens de Divertidamente 2 fica com as novas emoções, em especial a ansiedade, que é retratada aqui como alguém que não para de trabalhar e está sempre ligadona, ela está literalmente ligada na cafeína, a gente vê umas cenas dela tomando 5 Red Bull de uma vez só, e é muito interessante ver como é que a personagem evolui de uma pessoa que está ali para auxiliar, né, quando as 5 emoções originais não têm opções para meio que se adaptar a um cenário que eles não conseguem prever. A ansiedade está lá para, opa, tem uma solução aqui. Mas as coisas saem do controle bem rápido e a ansiedade vai evoluindo para uma figura autoritária parecida com o Grande Irmão de 1984. E ela é uma personagem muito honesta, muito realista, e o modo que a Pixar conseguiu retratar ela como alguém capaz de fazer a pessoa ter um verdadeiro colapso emocional foi um passo gigante no retrato da maturidade emocional de uma pessoa, né? Inclusive tem uma cena que é uma crise de pânico que me lembrou muito de uma das cenas mais marcantes de Gato de Botas 2, O Último Pedido, que tem um aspecto ali bem parecido no retrato da saúde mental do protagonista. Então, para mim, o retrato da ansiedade em Divertidamente 2 foi algo simplesmente perfeito. Outro destaque nas novas emoções, para mim, fica com o tédio, que é retratado aqui como uma pessoa preguiçosa, que controla as emoções da Riley por um celular, e uma pessoa que está sempre inclinada assim para o lado, sabe? Ela nunca está tipo, com a cabeça reta, ela está sempre assim. E para mim ela parece ser a maior representante da adolescência da Riley, né? Inclusive, ela na dublagem em inglês é dublada pela Adele Exarchopoulos. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E é bem legal porque é uma atriz francesa e no original o tédio, que em inglês seria boredom, né? É traduzido como ennui, que é uma palavra francesa. Então é bem interessante ver como é que ela tipo assim, investe no francês, né, muitas vezes para se expressar. E para mim ela foi, tipo assim, ela conseguiu roubar muitas cenas, né? Um último destaque fica com a vergonha e a cor da vergonha, né, que é o rosa, tem um aspecto muito simbólico, porque toda vez que ele atua, as bochechas da Riley ficam rosadas. E eu gostei muito do retrato dele como uma pessoa antissocial, né, que está sempre com as mãos suadas, e também pela dinâmica que ele tem com a tristeza, que é simplesmente muito fofo mesmo. E no aspecto visual, é simplesmente impressionante ver como que a Pixar procura sempre evoluir nas suas técnicas de animação, resultando em algumas cenas que têm uns detalhes muito realistas de cair o queixo. Eu dou um destaque especial para as cenas onde a Riley e as amigas dela jogam hockey. Elas têm um dinamismo incrível, uma sensação muito fluida de movimento
e um nível de detalhes que chega a ser bastante realista. Tem algumas cenas onde as personagens se mostram ali cansadas, né? E dá pra você ver o rosto delas brilhando de suor. Cara, é um realismo muito grande. E por outro lado, a gente tem uma experimentação muito divertida com outros métodos de animação, né? Como o 2D tradicional, o stop motion e o 3D primitivo dos jogos de PS1 e PS2. E as cenas onde esses métodos de animação são utilizados são algumas das melhores do filme. Eu não vou dar muito detalhe aqui para não dar spoiler, mas só fiquem avisados que são algumas das cenas mais engraçadas e divertidas do filme. E é bem legal ver como é que a Pixar consegue manter esses métodos de animação, entre aspas, mais primitivos, vivos, através da animação computadorizada. Então é uma coisa bem legal. E por fim, a gente tem um marco histórico na trilha sonora original de Divertidamente 2, porque a trilha sonora é composta pela Andrea Detzman, que se tornou a primeira mulher a compor uma trilha sonora para um filme da Pixar. E ela consegue construir muito bem em cima do que o Michael Giacchino construiu no filme original, porém ela consegue criar a sua própria identidade para a trilha sonora, né? Até de certo modo simbolizando o amadurecimento da Riley. E isso resulta em faixas que me lembraram muito da energia de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, que é um dos melhores filmes animados desses tempos recentes. Então é um trabalho muito bom de trilha sonora e eu espero muito que ela participe de próximos projetos da Pixar. Resumindo, Divertidamente 2 é uma evolução bem-vinda, porém derivada de um dos enredos mais inovadores da Pixar. Abordando novas temáticas e personagens sem perder o charme que fez o primeiro filme ser tão bom, a sequência se destaca pelo retrato honesto do efeito da ansiedade em uma pessoa, resultando em uma sequência que, mesmo que não chegue ao mesmo impacto emocional do original, consegue ser muito divertida e recomendada para todas as idades. Eu finalizo essa resenha com uma nota 9 de 10. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal, porque é graças a esse apoio que nós chegamos a 100 inscritos no canal. E como forma de agradecimento, eu vou fazer uma postagem muito especial, que inclusive vai ser com um convidado, para agradecer a vocês por esse marco, por esse apoio, que realmente mostra que realmente tem pessoas que veem o meu trabalho e gostam dele. Então, se vocês gostaram dessa crítica, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas que podem se interessar pelo filme e se inscreverem no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês gostem do que está por vir. Até a próxima. Falou!